da pergunta da Lu Senaga, que foi: o que é melhor? Estudar palavras soltas, estudar gramática, estudar frases específicas? Como você pode aprender melhor? Essa é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que é difícil dar uma resposta definitiva, porque é uma pergunta sobre método de estudo, né? Você basicamente, Lulu, está me perguntando qual é o melhor método de estudo, né? E isso não existe necessariamente um método que é melhor do que todos os outros para todo mundo, né? Existe talvez um método que seja bom para a maioria das pessoas, né? Eu acredito que é isso que você está perguntando. Apesar de ser difícil responder de modo definitivo, eu vou tentar falar um pouco a respeito disso, fazer uma pequena análise aqui. Quando você estuda vocabulário, eu não acredito que seja válido estudar vocabulário sem contexto. O que seria o contexto? Seria uma frase para esse vocabulário estar, né? Então, quando você, na minha opinião, quando você estuda uma palavra, você precisa estudar a aplicação dessa palavra. Ou seja, você precisa estudar a aplicação dessa palavra dentro de uma frase. Como é que você usa essa palavra? Porque se você só vê palavra-tradução, você não vai conseguir entender direito como é que você vai usar na frase. Se você só olhar, isso aqui significa isso. Mas você vai perceber que na prática, muitas palavras em japonês, apesar de ter a tradução em português ser uma tradução específica, você não vai usar da mesma forma que usa em português. Então aí você vai tentar usar pensando em português e aí não vai usar direito. Então, por isso, você precisa ver a frase, você precisa ver o vocabulário dentro da frase. Aí, quando você vai analisar a frase, o vocabulário está lá dentro. Se você não tiver o conhecimento gramatical mínimo, básico, você não vai entender por que a frase está montada daquele jeito. Porque, por exemplo, as frases em japonês, elas têm uma ordem diferente das frases em português. Porque se eu falo, eu vou comer bolo, watashi wa keiki o tabemasu. Quando eu falo eu vou comer bolo, bolo fica no final em português, keiki o tabemasu. Mas em japonês fica no final, tabemasu. Eu vou comer bolo. Bolo tá no final, comer tá no meio. Eu vou comer bolo. E em japonês você fala watashi wa keiki o tabemasu. Aí não tem vou, não tem o verbo ir no meio, porque você fala eu comerei bolo. Keiki o tabemasu. Eu bolo comerei. Você fala assim em japonês. E isso não faz sentido em português. Se você não conseguir entender que em japonês o verbo tem que vir no final, o que é uma explicação gramatical. E outra, se você não entender dentro da frase o que é verbo, o que é adjetivo, o que é substantivo, se você não entender essas noções básicas de, como diz, conceitos dentro da língua, se você não souber, fica difícil você controlar e entender o fluxo das coisas. É que nem você querer ler um texto, esse é um exemplo exagerado, mas é que nem você querer ler um texto e não saber o som das letras. Como é que você vai ler um texto sem saber o som das letras? Como é que você vai decifrar o que está escrito ali? Como é que você vai decifrar a frase em japonês se você não entende os componentes básicos dela? Muitas pessoas falam que você não precisa estudar gramática porque você não estuda gramática quando você é bebê. Isso é uma isso é uma frase muito nada a ver, não faz o menor sentido. Porque o aprendizado de língua materna, que é a sua língua que você aprende quando você nasce e você começa a observar as coisas e ouvir as pessoas,
O aprendizado de língua materna é um aprendizado totalmente diferente de segunda língua, de língua estrangeira. E fora isso, o aprendizado de uma criança, mesmo que em língua estrangeira, por exemplo, eu estudei inglês quando eu tinha 8 anos. O meu aprendizado de inglês é muito diferente do meu aprendizado de japonês, porque eu aprendi inglês quando eu tinha 8 anos. Eu aprendi japonês comecei a aprender japonês quando eu tinha 15. E oficialmente quando eu tinha 18, na verdade, né? Eu comecei a aprender hiragana e katakana quando eu tinha, 12, 13 anos. E só fui estudar de verdade com 18 anos. Então, é um aprendizado totalmente diferente. Mas comparar com língua materna, porque língua materna, óbvio que você não estuda gramática para aprender a falar. É óbvio que não, porque você aprende como a sua língua materna. O fluxo do aprendizado no cérebro é diferente. A gente não pode aprender japonês sem estudar gramática. É impossível, tá? É impossível aprender japonês. Tem três coisas que é impossível você estudar japonês sem aprender. Isso dá até para fazer um vídeo. As 3 coisas que você precisa estudar para aprender, para falar japonês fluentemente. Já vejo o thumbnail do vídeo. É kanji, é cultura, por causa de todas as diferenças de modos de você falar, dependendo de com quem você está falando, etc. E gramática. São esses 3 pontos que você precisa estudar. Se você desistir de uma dessas coisas, você não vai conseguir aprender japonês direito. Se você não quiser estudar kanji, se você não quiser estudar gramática, se você não quiser estudar cultura, você tá ferrado. Você não consegue. Não tem como você aprender japonês direito. Você vai conseguir falar uma coisa ou outra, mas você não vai aprender direito. Essa é a questão, né? Então, a minha resposta para isso, na verdade, falei um monte aqui. Não sei se consegui responder a sua pergunta, Lulu. Mas a minha resposta para isso é a seguinte. A gente precisa estudar gramática para poder analisar as frases, para poder aí a gente poder conseguir chegar numa conclusão de como se usa as palavras, tá? Porque senão a gente não vai conseguir aplicar nada. Então a real é que a gente tem que estudar os pontos gramaticais. Estuda na ordem, estuda os pontos de N5, depois de N4, depois de N3, vai devagarinho. E se você não entender alguma coisa, você tá assim, putz, não entendi por que é desse jeito. Se você não entender, não se preocupe, algum dia você vai entender. Talvez você não tenha as ferramentas o suficiente, talvez você não tenha as ferramentas para entender aquilo naquele momento. Acontece. A diferença entre a aplicação de uma palavra e de outra não quer dizer que você desistiu de aprender e entender aquilo. Significa que você deixou aquela dúvida em algum ponto da sua cabeça. Aí algum dia você vai estar fazendo alguma coisa e aí você vai pensar: ah, era aquilo. Entendi, agora eu entendi. Uma coisa que você estava carregando há um tempão. Caraca, finalmente entendi isso. Vai acontecer isso, tá bom? Então não deixa de estudar gramática.